Professor e minhas amigas, e aí, gostou? Trata de arrendamento mercantil, C06 estudo do CP. Vamos finalizar o estudo. Bora lá, pessoal. Tudo bem? Eu gostaria de comentar. E aí, pessoal, com vocês, que é começar aqui um novo assunto, 06, que se trata de curso, né? Eu falei, vou colocar. Curtiu o professor e minhas amigas, e aí, gostou? Trata de arrendamento mercantil, estudo do CPC 06. Bora lá, pessoal, vamos finalizar o estudo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de comentar com vocês, que é 06, que se trata de curso, né? Eu falei, vou colocar. Curtiu o professor e Começar aqui um novo assunto, com PDF eu coloco na primeira. minhas amigas, e aí, gostou? Trata de arrendamento mercantil, estudo do CPC 06. Bora lá, pessoal, vamos finalizar o estudo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu gostaria de comentar com vocês, que é 06, que se trata de Curtiu o professor e começar aqui um novo assunto, com curso, né? Eu falei, vou colocar. minhas amigas, e aí, gostou? Trata de arrendamento mercantil, C06. Bora lá, pessoal, estudo do CP. Vamos finalizar o estudo. E aí, pessoal, PDF eu coloco na primeira com vocês, que é. Tudo bem? Eu gostaria de comentar. Curtiu o professor e Começar aqui um novo assunto, com curso, né? Eu falei, vou colocar 06, que se trata de minhas amigas, e aí, gostou? trata de arrendamento mercantil, C06. Bora lá, pessoal, estudo do CP. E aí, pessoal, vamos finalizar o estudo com vocês, que é. Tudo bem? Eu gostaria de comentar. Curtiu o professor e PDF eu coloco na primeira curso, né? Eu falei, vou colocar 06, que se trata de começar aqui um novo assunto, C06, que se trata de arrendamento mercantil. Bora lá, pessoal. E aí, pessoal, estudo do CP com vocês, que é. Vamos finalizar o estudo. Tudo bem? Eu gostaria de comentar. curtiu o professor e PDF eu coloco na primeira curso, né? Eu falei, vou colocar 06, que se trata de C06, que se trata de arrendamento mercantil. Com vocês, que é estudo do CP. Vamos finalizar o estudo. curtiu o professor e PDF eu coloco na primeira. E aí, pessoal, 06, que se trata de. Então faço um convite. Depois dessa aula, você pode acessar o meu site, pegar essa aula demonstrativa de forma gratuita. Tem lá mais de 100 questões ao longo dessa aula a respeito da estrutura conceitual básica. Então você pode treinar algumas questões adicionais, né, que a gente não vai verificar aqui ao longo do curso. Então eu tentei enxugar, enxugar as questões aqui para a gente não demorar tanto tempo em relação ao CPC 00, mas não teve jeito, né? São questões extremamente cobradas em concursos. Então a gente vai fazer aqui, acho que mais de 50 questões a respeito do CPC 00, provavelmente, né, é o assunto que a gente tem mais questões ao longo desse curso, tá ok? Então, novamente, faço esse convite, vá lá no meu site, pegue essa aula demonstrativa de forma gratuita, né? Você tem aí 50, 60, 70 questões a mais que a gente não vai verificar aqui para treinar na sua casa, no conforto do seu lar, tá ok? Então, maravilha, vamos começar aqui a ler as exposições do CPC 00 que mais são cobradas em provas de concurso, tá ok? Então, vamos aqui falar do CPC 00, né, chamado aqui de CPC 00. Na verdade, ele não é um pronunciamento técnico propriamente dito, né? Mas vamos então começar aqui pela análise do Comitê do Pronunciamento Técnico propriamente dito, né? Olha lá, no processo de convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais foi criado aqui em 2005 o CPC, que a gente chama de CPC, ou seja, Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Ele foi idealizado a partir da união de esforços e comunhão de objetivos de diversas entidades, né? A Brasca, a PIMEC Nacional, Bovespa, CFC, ou seja, Conselho Federal de Contabilidade, FIPECAF e IBRACON. Por incrível que pareça, isso aqui já caiu em prova, tá? Então, criado pela resolução CFC 1055 de 2005, o CPC, ou seja, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tem como objetivo, olha lá, o estudo, o preparo e a emissão de pronunciamentos técnicos, que foi tudo aquilo que a gente estudou ao longo do curso, né? Os pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC, sobre, então, procedimentos de contabilidade e divulgação de informações dessa natureza para permitir a emissão de normas, pela entidade reguladora brasileira, visando a centralização e a uniformização do seu processo de produção, levando sempre em conta a convergência da contabilidade brasileira aos padrões internacionais. Então, com a finalidade de estabelecer os conceitos que fundamentam a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis destinados aos usuários externos, e a gente já vai discutir isso aqui, né?
a deliberação CVM 539/2008 e a resolução CFC 1121/2008 aprovaram, então, o pronunciamento conceitual básico, a gente chama carinhosamente CPC 00, né? Então, dispõe aqui a respeito da estrutura conceitual para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Então, basicamente, o que o CPC faz? Ele pega as normas internacionais, né, as normas internacionais, e traduz para o português. Basicamente é isso que ele faz, né? Basicamente é isso que o CPC faz. É uma tradução das normas internacionais, tá ok? Bom, e eu quero que você perceba que o CPC, ele não tem poder de regular absolutamente nada. Ele apenas faz um serviço de tradução. É isso que ele faz, né? O que acontece daí? Para que esses textos tenha uma obrigatoriedade para os contadores, o que tem que fazer? O Conselho Federal de Contabilidade ele tem que emitir uma resolução. Essas resoluções do Conselho Federal de Contabilidade é Ctrl+C, Ctrl+V dessas normas do CPC, com pouquíssimas, raríssimas exceções. Ou seja, algumas disposições do CPC, ou seja, proveniente daquela tradução das normas internacionais, prevêem algo que não é permitido no Brasil. Por exemplo, reserva de reavaliação não é permitido no Brasil. Então, quando a gente faz o Ctrl+C, Ctrl+V, a gente tem que fazer, né, essa adaptação, ou seja, o Conselho Federal de Contabilidade, quando vai pegar os pronunciamentos técnicos, ele apenas tem que fazer aí alguma adaptação para atender à legislação brasileira. Mas, basicamente, 99,99% é literalidade copiada, Ctrl+C, Ctrl+V. Se você pegar as resoluções do CFC a respeito dos pronunciamentos técnicos, é praticamente a mesma coisa, tá ok? Então, é exatamente isso para isso que o CPC foi criado, ou seja, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, para fazer essa tradução, né, das normas internacionais à realidade aqui brasileira, ou seja, para a contabilidade brasileira. Maravilha? Tranquilo. Bom, vamos dar uma olhadinha nessa questão de número 1. O CFC integra o CPC, então perfeito, né? O Conselho Federal de Contabilidade realmente integra o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Logo, os pronunciamentos do CPC têm aplicabilidade imediata para todos os profissionais supervisionados pelo CPC. A gente viu que isso aqui não é verdade, né? O CFC, ele emite resoluções. A partir da emissão de resolução, que é mera cópia, né? É mera cópia dos CPCs, dos pronunciamentos técnicos, aí sim essas normas terão aplicabilidade para os profissionais supervisionados pelo CFC, tá ok? Então, maravilha. Bom, vamos entrar agora sim no estudo da estrutura conceitual básica, ou seja, do CPC 00. E logo no seu prefácio ele já nos dá várias informações que são cobradas em concurso. Então, muita atenção. Olha lá, segundo o CPC 00, a característica essência sobre a forma foi formalmente retirada da condição de componente separado da representação fidedigna, só para a gente lembrar, né? Essa estrutura conceitual básica, ela foi alterada algumas vezes. Então, por isso que ele está falando, porque antigamente a essência sobre a forma, ela era uma condição, né? Ela era uma condição de componente separado da representação fidedigna, que a gente já vai ver o que é a tal da representação fidedigna. Nessa atual estrutura conceitual básica, essa essência sobre a forma foi retirada dessa condição de componente separado da representação fidedigna, ok? Então vamos ver por quê. Então a essência sobre a forma foi formalmente retirada da condição de componente separado da representação fidedigna por ser considerado uma redundância. A representação pela forma legal que difira da substância econômica não pode resultar em uma representação fidedigna, conforme citam as bases para conclusões. Assim, a essência sobre a forma continua na realidade bandeira insubstituível das normas do IASB. Então, o que ele está falando é o seguinte, meu amigo, você tem que analisar determinado fato contábil pela sua essência. Não importa a sua forma legal. Aliás, lembra que a grande sacada aqui da essência sobre a forma é, por exemplo, um reconhecimento dentro de um arrendatário, de um objeto de arrendamento mercantil financeiro, em seu ativo desse objeto. Ele não tem a propriedade legal daquele ativo, mas como ele controla aquele ativo, ele gera benefícios econômicos futuros através do uso daquele item,
O próprio arrendatário, que tem apenas a sua posse, ele ativa esse item dentro do seu patrimônio, né? Então veja que a essência sobre a forma ela continua sendo utilizada, apenas ela foi formalmente retirada dessa condição de componente separado da representação fidedigna. Quando eu falo de representação fidedigna, basicamente eu quero representar aquele fato contábil fidedignamente, né? Fidedignamente, ou seja, exatamente o que ele representa. E o que ele representa, ou seja, isso independe da forma legal, ou seja, eu estou olhando para a essência daquele fato contábil, ok? Bom, e ele diz ainda que a característica da prudência, ou seja, conservadorismo, também foi retirada da condição de aspecto da representação fidedigna por ser inconsistente com a neutralidade. A gente vai ver que a informação contábil ela representa fidedignamente o retrato a ser evidenciado se aquela informação ela é neutra, né, ela é completa e livre de erro. Ele está falando que essa característica da prudência ela é inconsistente com a neutralidade. Ou seja, eu tenho que evidenciar, não de acordo com a prudência, mas aquilo que tem que ser evidenciado, né? Ou seja, de forma neutra. Não sei se você lembra, quando a gente trata de princípios contábeis, né, que foram revogados, a gente falava de princípio da prudência, ou seja, eu vou evidenciar o meu ativo pelo menor entre alternativas possíveis, né, e o meu passivo por maior dentre as possibilidades possíveis. Isso é um pouco inconsistente com a neutralidade, ou seja, a neutralidade é informar aquilo que realmente ocorre, né? Porque não adianta, se eu pegar um ativo e mensurar ele por um menor valor entre os possíveis sempre, e os passivos pelo maior possível entre os possíveis sempre, isso realmente, no exercício de análise, vai resultar num lucro inferior, ou seja, num lucro mais prudente. Mas em exercícios posteriores, isso aqui vai ser inflado, né? Isso aqui vai eventualmente ser inflado o lucro, por conta da subclassificação, da subavaliação em anos anteriores. Então, isso é inconsistente com a neutralidade, tá ok? Então, olha lá, subavaliações de ativos e superavaliações de passivos, segundo os boards mencionam nas bases para conclusões, com consequentes registros de desempenhos posteriores, ou seja, futuros inflados, são incompatíveis com a informação que pretende ser neutra, ok? A gente já vai ver a neutralidade, tá ok? A gente já vai ver. O importante é você lembrar aqui que o prefácio, já temos algumas questões de provas a respeito desse prefácio, inclusive aqui uma em 2018 cobrada no ICMS Rondônia, né?
Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concursos, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direito administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. R$600 é o nosso curso. Este curso, nosso Cefaz, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá aqui.